Gente, vamos lá então, né? O terceiro e último profeta bíblico pós-exílico, né? Nós vimos, depois do exílio, nós vimos Ageu e vimos Zacarias, né? E agora nós vamos ver o profeta Malaquias. Então, a mensagem, né, que o profeta Malaquias vai trazer é honrando a Deus, né? Para as pessoas realmente honrar a Deus, né? É uma sentença do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Malaquias vai profetizar no ano 450 a 400 anos antes de Cristo, né? Na verdade, ele foi o último porta-voz do Messias, o último profeta do Antigo Testamento, e o nome Malaquias significa meu mensageiro. Malaquias convive com uma geração vinda do cativeiro, né? Vinda da Babilônia. Na verdade, são os filhos e netos, né? Daqueles que voltaram do cativeiro na Babilônia. Então, nós estamos falando aqui de outras gerações, né? Filho, neto, bisneto. Então, é praticamente realmente outra geração aqui que Malaquias está profetizando. O versículo-chave está em Malaquias capítulo 2, versículo 17, que diz assim: Tendes aborrecido ou enfadais ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizei, em que o enfadamos? Nisso que dizei, qualquer que faz o mal passa por bons olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Então, Malaquias, né, dirige uma palavra de exortação, né? Exortação e juízo, uma vez que os sacerdotes daquela época, né, são corruptos, né? Então, há uma hipocrisia generalizada, em relação a Deus, em relação à pessoa de Deus, à palavra de Deus, à obra de Deus, há uma hipocrisia quanto a isso. A vida espiritual de Israel era como se eles tivessem caído numa rotina religiosa, sabe? Então, uma religiosidade aqui. Os cultos não eram mais espirituais, né? Então, tudo. E aí Deus levanta Malaquias, né? O último profeta para realmente profetizar. A palavra-chave, como nós vimos, né? É o cinismo, né? Hipocrisia, né? Estava faltando sinceridade no coração na religião de Israel. Então, assim, o pecado era cometido livremente porque as pessoas estavam entendendo que elas estão seguras, né, de que não vão ser punidas. Então, diante disso, obviamente que a palavra de Deus não causa mais impacto no coração, né, dos, dos judeus ali, né? E aí a gente sabe que Deus vai ficar em silêncio, né? Assim, por 400 anos sem levantar nenhum profeta, né? É, é claro que Deus está agindo, mas ele não vai mais levantar nenhum profeta durante esses 400 anos, chamado 400 anos de silêncio de Deus, né? Esse momento entre o Velho e o Novo Testamento até João Batista se levantar, né? Então, contexto histórico, né? O profeta Malaquias proclamou a palavra de Deus cerca de 100 anos depois de Ageu e Zacarias, quer dizer, era outra geração, né? Então, as grandes profecias de Ageu e Zacarias ainda não se haviam cumprido, né? Porque Jesus não estava lá ainda no meio, isso depois de um século. E aí começam perguntas, né? E aí o texto de Malaquias vai trazer algumas perguntas exatamente sobre isso. Aqui tem uma palavra legal, legal entre aspas, né, que é a desilusão, né? Então, tipo assim, eles estão vivendo e a pergunta crucial é: vale a pena mesmo servir a Deus? Essa era a pergunta, né? Então, a maioria das pessoas já não tinha mais ânimo de comparecer ao templo para adorar, os sacerdotes não mais ensinavam a respeito das normas de sacrifício,
muitos estavam se divorciando das mulheres hebreias, né, e se casando com mulheres estrangeiras. A gente vai ver isso no texto, falando sobre a infidelidade e o divórcio. O livro de Malaquias, então, a gente vai dividir, né? Alguns chegavam ao ponto de perguntar se valia a pena servir a Deus. Malaquias abordou esses assuntos por meio de diálogo que inclui uma série de perguntas e respostas. O profeta Malaquias acreditava haver um fator essencial por trás dos muitos problemas éticos e religiosos que as pessoas enfrentavam. Elas não achavam mais que Deus era o grande e soberano rei a ser temido. Quer dizer, acabou o temor de Deus ali para aquelas pessoas. Portanto, não viviam de acordo com as instruções da aliança. E é isso mesmo, né? É, e perceba que esse abandono, né, daquilo que é verdadeiro, né, para o povo de Israel, meio que retarda as bênçãos de Deus sobre Israel, né? Então, assim, curto e grosso, sem obediência, tudo para. É isso que está acontecendo aqui. Aí a gente vai para as divisões, né? A primeira divisão é só os 5 primeiros versículos, né? Aqui é uma disputa de amor sobre Israel. Então, perguntavam-se se Deus realmente os amava. Deus deu prova através do exemplo de Esaú e Jacó por meio do julgamento dos Edomitas. Então, olha o texto. Palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu sempre vos amei, diz o Senhor. Mas vós perguntai, de que maneira nos tem amado? Por acaso não era Esaú irmão de Jacó? Diz o Senhor. No entanto, amei Jacó e rejeitei Esaú. Fiz dos seus montes uma desolação e dei sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga, estamos arruinados, mas voltaremos e reconstruiremos as ruínas, o exército do Senhor diz assim, o Senhor dos exércitos diz assim: eles reconstruirão, mas eu demolirei. Serão chamados terra da maldade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E com os olhos o vereis e direi: o Senhor é grande até mesmo além das fronteiras de Israel. Olha que engraçado. O engraçado porque Deus já deu prova de toda fidelidade e todo o seu amor para Israel e ainda aqui eles estão questionando, né? Obviamente, 100 anos depois de Ageu, o templo já está construído e eles estão questionando se Deus realmente o amava, né? Então, assim, o coração desse povo era um coração vazio mesmo. Se tem alguém com coração vazio, é exatamente isso aqui. E tem uma outra coisa, é trágico, é quando o próprio povo de Deus nutre essa dúvida do amor de Deus, né, em relação a eles, né? É trágico demais. Deus já tinha trazido todas as possibilidades ali de amor, né, de disciplina e de amor, porque disciplinar também é amar, né? E é esse povo aí. O texto vai continuar, né, e a divisão é uma disputa sobre o culto que honra a Deus. Nos versículos 6 a 14 do capítulo 1. As pessoas precisavam se lembrar de que Deus é o grande rei, que seu nome será temido entre as nações, né? Então, aqui você vai ver, né? Ó filho, o filho honra teu pai e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o temor de mim? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós, sacerdotes, que desprezai meu nome. Os sacerdotes desprezando o nome de Deus, né? E vós perguntai como temos desprezado o teu nome, e aí, né, vai falar, ofereceis alimento impuro sobre o meu altar, e ainda perguntais como temos profanado, quando dizeis que a mesa do Senhor é desprezível. E aí o texto vai continuar, no 11 ele vai falar, mas o meu nome é grande entre as nações, do Oriente ao Ocidente, quer dizer, de todo mundo, né?
Eu em todo lugar ofereço ao meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre as nações. Olha o 12. Mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é impura e seu alimento é desprezível. Vocês afirmam também, que canseira, e o desprezai, diz o Senhor dos Exércitos. Trazei como oferta o que foi roubado, o aleijado e o doente, ainda quereis que eu aceite isso da vossa mão? Verso 14: Maldito seja o enganador que, tendo animal macho sem defeito no seu rebanho, promete oferecê-lo, mas sacrifica ao Senhor um animal defeituoso. Olha o que eles estavam fazendo, hein? Eles não tinham mais temor nenhum de Deus, né? Reverência nenhum ao sacrifício, né? E o texto termina assim, ó, pois eu sou grande rei e o meu nome é temível entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Então eles não tinham mais, né, essa realmente essa questão de honrar a Deus. Na verdade, parece que o povo estava insatisfeito aqui com tudo, né? Então, os que voltaram, esses netos, né, bisnetos, né, daqueles que voltaram, não tinha mais temor, né, a Deus. Essa que é a questão. E aí, a partir do capítulo 2 até do 1 ao 9, né, é a disputa contra o sacerdote. Quer dizer, os líderes aqui foram, né, reprovados aqui. Então, no capítulo 2 há uma repreensão exatamente contra os sacerdotes que eram corruptos, que eram ímpios, né? Então, olha lá, sacerdotes, esta advertência agora é contra vós. Diz o Senhor dos Exércitos: se não ouvides com atenção e não dispuserdes de coração para honrar o meu nome, enviarei maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Eu já as tenho amaldiçoado porque não dedicais o coração para me honrar. E aí há uma palavra bem dura, né, em relação a isso. Ele vai falar, ah, no 7, os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca os homens devem procurar instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Olha o verso 8. Mas vos desviastes do caminho, fizeste tropeçar muitos pela vossa instrução, quebraste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos, por isso também fiz com que fosseis desprezados e humilhados diante de todo o povo. É, pois não guardaste os meus caminhos, mas mostraste parcialidade na aplicação da lei. Então, o interessante é que o apontamento aqui, né, a questão de Levi. Os sacerdotes eram da tribo de Levi, só que eles já corromperam isso. Eles deviam ensinar aquilo que era verdade, eles estão ensinando outras coisas. Então, assim, quem perece? O povo, né, que não tem a instrução correta, né? E aí Deus vai falar, olha, por isso também fiz com que fosse desprezados e humilhados diante de todo o povo, pois não guardaste o meu caminho, mas mostraste parcialidade na aplicação da lei. Eles estavam ensinando o jeito deles, né? Então, pelo fato de terem corrompido a aliança levítica, Deus desprezaria e amaldiçoaria. Lançaria os dejetos dos animais oferecidos em sacrifício sobre o rosto deles e os tornaria impuros. Olha só, é isso aí. É, a outra mensagem, né, sobre o casamento e divórcio, como a gente já falou, há um apontamento de que os homens estavam deixando suas mulheres e casando com, né, mulheres de outras nacionalidades, né? Então, alguns buscavam esposa nos povos estrangeiros e outros se divorciavam de sua esposa hebreia. Isso profanava a adoração a Deus no templo, né? Então, os versículos 10 até o 17 vai tratar sobre isso, né? E Deus é muito direto aqui, ó. Não temos todos o mesmo Pai? Não fomos criados pelo mesmo Deus?
Por que então somos infiéis uns aos outros, quebrando a aliança do vosso pai, né? Quer dizer, Deus é o pai, é o Senhor daquela nação, né? E lembre-se que Deus está preparando a nação para a vinda do Messias, né? Então não tem que misturar, né? O judaísmo, né? O povo hebreu com os povos pagãos, né? É isso que Deus está trazendo aqui. O verso 11: Judá tem sido infiel, uma abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estrangeiro. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, seja quem for, e o que traz oferta ao Senhor dos Exércitos. Além disso, ainda cobris o altar do Senhor de lágrimas, choro e gemido, porque ele não olha mais para as ofertas, nem as aceita da vossa mão com prazer. Mesmo assim, perguntai, por quê? Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a esposa que tens desde a juventude, para a qual foste infiel, embora ela fosse tua companheira e a mulher da tua aliança matrimonial. Olha como que isso é sério, né, para Deus. Não foi o Senhor que fez deles um só? Lhe pertence em corpo e espírito. E por que um só? Porque ele queria uma descendência santa. Cuidai de vós mesmos. Portanto, e que ninguém seja infiel para com a sua esposa desde a juventude, porque eu odeio divórcio e também odeio aquele que se veste de violência, diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Portanto, cuidado de vós mesmos, diz o Senhor dos Exércitos, e não sejais infiel, né? Então, aqui o direcionamento é para aqueles que abandonam sua esposa, né, hebreia, um casamento que é entre judeus, né, entre hebreus, e aqui vai buscar outras mulheres em nos povos estrangeiros. Então, o livro de Malaquias é cheio de mensagem, né? A outra mensagem é essa disputa contra a justiça divina, né? Então, a partir do capítulo 2 até o 17, desculpa, do capítulo 2, 17 até o capítulo 3, até o versículo 6. Então, Deus demonstraria sua justiça na terra ao enviar seu arauto para preparar o caminho do mensageiro da aliança, o Messias. Deus é justo, seu caráter e sua promessa não mudam, né? Então, Deus vai preparar, então, aquele, né? A gente tem direcionamento, que é João Batista, que ele vai preparar o caminho para o Messias. Verso 3: Enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente o Senhor, a quem buscais, o mensageiro da aliança, a quem desejais, virá a teu templo. E ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem permanecerá de pé quando ele aparecer? Pois ele será como fogo do ourives e como sabão do lavandeiro. Ele se assentará como refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e como prata, até que levem o Senhor ofertas com justiça. Então a oferta de Judá e Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias do passado, como nos primeiros anos. E irei a vós com juízo. Sem demora testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que exploram o trabalhador em seu salário, a viúva e o órfão, e o distorcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filha de Jacó, não sois destruídos. Então, a mensagem aqui é que virá, né, o mensageiro da aliança, o Messias, e vai realmente purificar todo o templo, vai purificar a questão sacerdotal, né? E quando acontece isso, né? E justamente na morte de Jesus, na obra de Jesus na cruz, né? Ele foi o último sacrifício, né? Em Hebreus vai falar que ele é o sumo sacerdote, não precisa de outro mediador, ele que é o sacerdote verdadeiro, né? Então é Jesus.
Aí nós temos uma outra mensagem, a mensagem talvez mais popular, né? O texto de Malaquias 3:10 é um versículo bem popular. Então, se parassem de roubar a Deus, ele poria fim à praga que enviara, né, para destruir as lavouras e derramaria uma bênção tão grande que não teria espaço para produção, né? Então, o interessante nesse texto, né? Vamos ler lá, né? Verso 7. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus decretos e não os guardastes. Voltai para mim e me voltará para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas perguntai, como devemos voltar? Pode o homem roubar a Deus? Todavia vós me roubais. E ainda perguntais, como te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Está debaixo de grande maldição, pois me roubais. A nação toda me rouba. Trazei todos os dízimos ao tesouro do templo, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, e vede se não abrireis as janelas do céu e não derramareis sobre vós tantas bênçãos que não conseguireis guardá-las. Por vossa causa, também repreendei a praga devoradora, e ela não destruirá os frutos da vossa terra, nem as vossas videiras no campo perderão o seu fruto, diz o Senhor, e todas as nações o chamarão bem-aventurado, pois a vossa terra será agradável ou aprazível, né? Diz o Senhor dos Exércitos. Então, Deus permitiu, então, que uma praga, né, devoradora, né, possivelmente gafanhotos mesmo, agisse, né, exatamente nas colheitas, justamente porque eles estavam retendo, né, aquilo que era de direito, né, a Deus, né, vamos dizer assim, os dízimos e as ofertas, né? Então, assim, para que eu vou servir a Deus? Para que os sacerdotes estão trazendo um ensinamento corrompido e errado. Então, tipo assim, a questão toda aqui é tipo assim, não é só não levar o dízimo, é toda uma corrupção, é um conjunto de corrupção que o povo estava realmente ali, inundado ali, né? Então não é apenas assim, vou reter o dízimo. Não, eles estavam casando com outras mulheres, eles não acreditavam no amor de Deus para a vida deles, a liderança era corrupta. Então Israel ali estava naquele ponto mesmo, né? Eles estavam eles estavam vivendo uma religião vã, com palavras vazias, né? Então, a negligência nos dízimos é porque achavam que Deus realmente não estava. Na verdade, a negligência no dízimo achavam que Deus estava lhe dando poucas bênçãos materiais. É isso que está acontecendo aqui, né? Então, assim, eles viam e eles percebiam que tinha ímpios melhores do que eles. E aí eles entram em rebeldia, né? Então, olha o verso 14, 15, por exemplo, né? As vossas palavras foram hostis contra mim, diz o Senhor. Mas perguntai, o que falamos contra ti? Falaste que é inútil servir a Deus. Que vantagem tivemos por ter cuidado em guardar os seus preceitos e por termos lamentado diante do Senhor? Então, eles estão achando que eles não estão sendo abençoados, então, tipo assim, para quê? Né? E, na verdade, o texto de Malaquias, né, 3:10, a gente fala muito dele, né? 9 e 10, vai falar sobre dízimo, e o dízimo é parte do culto a Deus, é comunhão com Deus, é mordomia, né? Deus queria abençoar o seu povo e não amaldiçoá-lo, né? Então, a ideia desse versículo é que Deus, diante de tudo, diante de toda hipocrisia, ainda busca abençoar seu povo, né? E é por isso que ele vai falar exatamente essas palavras. E o versículo 11, né? Por vossa causa também repreenderei a praga devoradora, ela não destruirá mais. Então, Deus permitiu, né, que a praga chegasse, mas ele iria realmente acabar com essa praga também.
A outra mensagem, né? Na verdade, a última mensagem, que vai até o versículo 6 do capítulo 4. Deus fará distinção entre os ímpios e os justos que o servem. Vale a pena lembrar o que Deus revelou por meio de Moisés e o que fará no dia do Senhor, quando enviar Elias para restaurar a nação. É interessante aqui, né? Vamos ler. A partir do 13, do 14, né? Na verdade, vai dizer assim. Não, o 13 e o 14 nós já lemos. Vamos a partir do 15. Pois agora consideramos felizes os orgulhosos. Os que cometem maldade prosperam, eles desafiam a Deus e escapam ilesos. Então, aqueles que temiam o Senhor falaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção, e diante dele se escreveu um memorial para os que temiam o Senhor, para os que honravam o seu nome. E naquele dia que prepararei, eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha propriedade exclusiva, terei compaixão deles, como um homem que tem compaixão do seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o mal, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então há uma diferença, né? Mesmo com hipocrisia, havia pessoas lá que buscavam, né, a viver de maneira fiel. Então Deus está falando aqui, né? Vocês vão ver outra vez a diferença entre o justo e o mal, aquele que serve e aquele que não serve. Capítulo 4, diz o Senhor dos Exércitos: aquele dia virá abrasador, como fornalha. Todos os presunçosos e todos os que cometem maldade serão como palha. E o dia que virá os queimará, não sobrará raiz nem ramos. Mas para vós, os que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas asas, e vós saireis e saltareis com bezerros soltos no curral. Pisareis os maus, porque serão como pó debaixo da planta dos vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. E aí, quando Malaquias está trazendo essa palavra, né, ele está entendendo, né, e ele está fazendo essa profecia, está profetizando um momento único na história, né? Mas hoje a gente sabe, né, que Jesus veio e que ele vai pisar sobre os maus lá na segunda vinda dele. Verso 4: Lembrai-vos da lei de Moisés, meus servos, dos estatutos e das normas que lhe mandei em Horebe para todo Israel. Quer dizer, resgatar isso, né? Eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldade. Então, né, o Elias é o João Batista que vem preparar o caminho, né, para Jesus Cristo. Alguns temas teológicos, né, o amor de Deus e sua justiça não mudam. Não podemos honrar a Deus pela adoração hipócrita. Deus odeia o divórcio e o casamento com pagãos. Isso destrói a família e torna a adoração inaceitável. O mestre ou pregador que não teme a Deus não receberá a benção dele. E Deus faz distinção entre o justo e o ímpio. Ok? No Novo Testamento, nós temos alguns direcionamentos, né? Romanos capítulo 9 vai falar: eu amei Jacó, porém aborreci Esaú. E lembrem-se, gente, aqui nós não estamos falando de alguém individual, tá? Nós não estamos falando do indivíduo Jacó e nem do indivíduo Esaú, mas da linhagem. Porque na caminhada cristã, na caminhada com Deus, no relacionamento com Deus, Jacó se aproximou mais de Deus e se tornou Israel do que Esaú, tá? Então a gente precisa entender isso aqui. Deus não é que fala assim: olha, eu amo fulano e não amo outro fulano. Não, tá falando aqui de trajetória de familiares, de descendência, tá? Tem uma descendência que se afastou de Deus.
que são os edomitas, por exemplo, os descendentes de Esaú. Em Mateus 11, 9 e 10 e o versículo 14, Jesus afirmou que o mensageiro que prepararia o caminho do Senhor, mencionado em Malaquias 3:1, né, e Elias citado em Malaquias 4:5, era uma só pessoa, a saber, João Batista. Então, assim, às vezes a gente acha que o livro de Malaquias é só Malaquias 3:10, né? A gente só fala esse versículo. Me fala o que você acha de Malaquias. Malaquias 3:10. Mas tem muita coisa em Malaquias. São, parece que são 27 perguntas. Um exercício bom é isso, contar quantas perguntas tem aqui no livro de Malaquias. Parece que são 27 perguntas, né? E são questionamentos que Deus está fazendo. Olha, vocês estão achando que eu não amo vocês? Eu amo sim, né? E vai falar muitas outras coisas. Esse é o livro de Malaquias. Amém?